Olá! Quem vive ou transita na vida Kung Fu, neste meio, sabe que existem controvérsias, debates, posições referentes às bases teóricas, filosóficas ou conceituais que envolvem o Kung Fu. Dentro disso, o Wing Chun como um estilo, como um sistema, dentro disso que ficou conhecido popularmente como Kung Fu, também entra nesse debate, entra nessa questão. E dias atrás, um tempo atrás, na verdade, me surge uma questão levantada por algumas pessoas que perguntaram o porquê e de que maneira nossas bases teóricas, nossos referenciais, nosso currículo da FWK tem fundamento no taoísmo. E alguém sugeriu, sendo que o Wing Chun, a base dele, o seu surgimento é budista. Mas isso, no meu ponto de vista, a partir das minhas pesquisas, a partir das leituras que eu faço desse contexto histórico que envolve o surgimento, a origem, e portanto também as bases teóricas do sistema Wing Chun, eu percebo e vejo que dizer que o Wing Chun é budista é também um equívoco. Possivelmente seja um equívoco. Eu não tenho elementos suficientes para provar que não é um equívoco. Mas também esses elementos que dizem favorável a essa tese ou hipótese de que o Wing Chun é um sistema que surge a partir do budismo, também não existem essas comprovações, porque o Wing Chun ele surge a partir de uma necessidade no sul da China de resistência aos abusos do Império Manchu, que se localizava no norte. E alguns também afirmam ou acreditam que o Wing Chun tenha surgido dentro de um templo ou mosteiro Shaolin, chamado, né, o suposto templo Shaolin do Sul, que se chamava Siulan. Porém, não existem elementos históricos suficientes que comprovem a existência desse templo, desse mosteiro. E os mosteiros Shaolin, ou Siulan, eram mosteiros budistas, do Chen budismo. Você sabe que o budismo é uma filosofia de vida, uma espiritualidade também, que foi tornada religião, ou que muitos seguem como religião, que surgiu na Índia e migrou para a China. Só que chegando na China, o budismo encontra o taoísmo, já existente, enquanto filosofia de vida também e espiritualidade na China. Então é na China que surge o Chen budismo, que é o budismo indiano com características da cultura, do pensamento, da espiritualidade chinesa. Então acontece aqui uma integração cultural, onde o budismo indiano passa para a China adquirindo características da espiritualidade, do conhecimento e da cultura chinesa. Sobretudo, ou principalmente do taoísmo. Da mesma forma que o taoísmo também passa a sofrer algumas influências do budismo. Porém, se criam linhas diferentes de taoísmo. Algumas com mais
influência budista, outras com menos. Mas o fato é que existem linhas, né, diferentes do taoísmo na China. Não só na China, como no mundo todo. E o budismo também aconteceu isso com o budismo. Então o Chen budismo, no Japão, depois ele se torna o Zen budismo, que seria a mesma coisa, né? Que é um budismo muito conhecido aqui no Brasil, por exemplo, o Zen budismo. Mas é o Chen budismo chinês também. E por que eu afirmo, pelo menos a partir dos meus estudos, das minhas leituras, das conexões históricas que eu faço, já sou historiador de profissão, de formação, então, de formação, entre aspas, né? Eu me graduei, sim, em História, pesquisei na área, pesquiso na área e sou professor também da matéria. Mas a questão é que, quando se pensa esses fatos históricos e esses fenômenos históricos, a gente estabelece alguns critérios para pensar sobre isso. E nesses critérios entram a filosofia, a sociologia, né, as linguagens, interpretações de textos, de conceitos, de simbologias, enfim. Então, a partir dessa lógica toda, desses critérios, fazendo algumas conexões, eu posso dizer que o Wing Chun não surge como um estilo marcial, como um estilo de Kung Fu a partir do budismo. O Wing Chun é um sistema de Kung Fu desenvolvido no sul da China, justamente para se defender dos abusos do Império Manchu da época, em torno de 1700, sendo que o Império ficava ao norte da China. Então os soldados desciam do Império para cobrar impostos, para controlar o sul da China. E ali surge o Wing Chun como uma forma de autodefesa, se colocando como resistência a partir das sociedades secretas, de alguns movimentos, né, sociais ali entre as pessoas, para poder se defender das investidas dos soldados imperiais manchus da dinastia Qin. Então, nesse contexto todo, não tem como o Wing Chun surgir dentro de um mosteiro, pois o mosteiro Shaolin, ou o templo Shaolin, fica ao norte da China. Até hoje está lá ainda esse templo. Alguns defendem a tese ou a hipótese de que o Wing Chun surge dentro do templo Xiulan, que é o Shaolin do Sul. Porém, faltam elementos, fontes históricas para comprovar a existência desse mosteiro, que teria sofrido um incêndio, por isso não existiria mais. E algumas teses, alguns pesquisadores, praticantes de Kung Fu também, defendem a tese ou hipótese de que o mosteiro Shaolin do Sul, o Xiulan, ele na verdade era uma sociedade secreta que levou esse título, talvez a modo de despistar os soldados, né, do Império Manchu, e se defender, né, se maquiar-se atrás dessa história. E como a sociedade secreta, então, o que existe de fato é uma grande confusão, né, a respeito da existência desse templo Xiulan e do budismo ser a base filosófica fundamental do Wing Chun. Eu digo isso porque vários conceitos presentes no Wing Chun, eles têm características muito mais taoístas do que budistas. É claro que isso também varia de escola para escola, de linhagem para linhagem, mestre para mestre, onde alguns, com certeza, através do tempo,
assimilaram conceitos e referências budistas, como também existem aqueles que assimilaram referências taoístas e acabaram aplicando no seu método de ensino, e de alguma forma isso se torna popular ou comum dentro do sistema Wing Chun e suas variações, considerando suas variações, seus modos diferentes de se praticar e estudar o sistema. Então, em primeiro lugar, eu diria que não existe uma unidade de pensamento sobre isso, como também não existe um único modo de Wing Chun desse sistema. Existe uma variedade, uma variação dos modos de Wing Chun. Eu chamo de modo porque o estilo é Wing Chun, mas os modos variam conforme a escola, conforme o mestre, a linhagem. Um ensinou de uma maneira, outro de outro, e isso foi se tornando uma grande rede de variedades de modos e conceitos aplicados e ensinados dentro de um mesmo sistema. Então, é complicado dizer que o Wing Chun tem uma base, seja ela taoísta ou budista, no seu fundamento, na sua origem. Mas a gente pode dizer sim que elementos desses pensamentos, dessas filosofias, dessas culturas, espiritualidades, enfim, desses conhecimentos, existem dentro do Wing Chun, como existem em todos os estilos de Kung Fu. O taoísmo e o budismo são, sim, bases conceituais, filosóficas, morais, éticas do Kung Fu. Mesmo porque a cultura chinesa, quando surge o Kung Fu, quando ele começa a aparecer, antes mesmo do Wing Chun, o taoísmo e o budismo, assim como elementos do confucionismo também, estão dentro dessa questão, desse debate, das práticas também, sejam elas morais, sejam elas teóricas e conceituais do Kung Fu. Então o Wing Chun não foge disso. Então, respondendo um pouco às questões sobre o nosso modo de Wing Chun, a nossa escola propriamente dita, a questão delas ter por base o taoísmo é uma escolha. É uma escolha nossa, sim. Eu, como professor Sifu da escola, da associação, e como estudante e praticante de elementos do taoísmo, filosoficamente e espiritualmente falando, tenho minhas práticas espirituais e filosóficas taoístas, já faz algum tempo. Eu me utilizei, sim, dos conceitos, da base teórica taoísta para compor o currículo da FWK, a nossa associação, a nossa escola. Então foi uma escolha. Mas isso não significa que a gente negue os conceitos budistas, que alguns deles, inclusive, são aplicados no nosso currículo. Porém, a grande maioria, acredito que 90%, da nossa base teórica é taoísta. E a importância disso está justamente no aspecto conceitual, que vai dar nome a alguns movimentos, algumas técnicas, algumas reflexões na hora da prática do Wing Chun. E porque também, além do Wing Chun, a nossa escola pratica o Qigong e elementos do Tai Chi Chuan. Então, o taoísmo é muito presente na nossa prática. A teoria, eu como professor de filosofia também, eu não separo a teoria da prática, pois considero que teoria e prática, dentro da perspectiva do Tai Chi, do Yin e Yang, teoria e prática não podem se separar. Elas sim são estudadas, são praticadas, mas sempre uma acompanhando a outra. Essa separação
pelo menos no nosso modo de praticar e conceber o Wing Chun, não existe. A gente pratica o Wing Chun na sua parte externa, prática mesmo, física, a partir dos conceitos teóricos, a partir daquilo que o taoísmo, enquanto filosofia, não só de vida, mas enquanto filosofia prática, nos oferece. Então essa é a resposta, simplesmente por uma questão de escolha. Como outras escolas lá, muito antigamente, escolheram o budismo, outras trabalham os dois elementos, as duas filosofias, tanto o budismo como o taoísmo, algumas com algumas questões do confucionismo também. A princípio, nós também não negamos o confucionismo, algumas questões estão ali presentes, como Sun Tzu, A Arte da Guerra, um livro também presente na nossa prática, o I Ching, o livro das mutações, Tao Te Ching, que é o livro essencialmente taoísta. Enfim, isso tudo sendo bem usado, bem estudado e criando uma relação coerente com a prática marcial, com a prática externa também, só vem a enriquecer o conhecimento e a prática do sistema Wing Chun. Diferente de alguns, eu não vejo isso como problema, muito pelo contrário. Vejo isso como um grande aliado. E essa escolha do nosso modo de Wing Chun, da nossa associação, pela base conceitual, filosófica, taoísta, nos permite desenvolver o nosso modo de Wing Chun de uma forma muito própria. E também uma forma onde a gente consiga ter certa amplitude no pensamento e nas práticas que vão além do local de treino, além do Mugwa, que é o espaço onde a gente pratica, que no Japão chama de dojo. Então a nossa prática Kung Fu, a nossa vida Kung Fu, é trabalhada de maneira que a gente exerça ela além da sala de aula, além do local de treino. O Kung Fu não morre ali no local de treino. O Qigong, o Tai Chi, a reflexão, o pensamento, a filosofia, a espiritualidade também, elas estão presentes na nossa vida cotidiana. Então é nesse sentido também que o taoísmo vem a contribuir para a nossa prática humana, cultural e social. Além, obviamente, dos seus empréstimos teóricos, né? Ou de suas bases à prática do Wing Chun, como prática marcial. Então é isso. Espero que essas dúvidas quanto ao nosso Wing Chun taoísta, que o Wing Chun da AFWK é taoísta, um Wing Chun que tem essa base, tem essa fundamentação teórica, que foi desenvolvida a partir de muito estudo, de muitas relações, e continua sendo desenvolvido o nosso modo na prática, nos nossos estudos presenciais, e agora nesse momento de pandemia também, nos nossos estudos à distância, que continuam existindo, teoricamente e praticamente. Vídeos, eu gravo vídeos com a prática do Qigong, com demonstrações de elementos práticos do Wing Chun, para os nossos estudantes poderem estar acompanhando e praticando em casa. Não é porque a gente não está junto que a gente não possa estudar e praticar. E esperando voltar, né, para a prática presencial. Como também gravo alguns vídeos, mando links, mando textos taoístas e pertinentes ao universo do Kung Fu para que os estudantes possam estar estudando, se apropriando dos conceitos, dos princípios, das ideias. Nisso a gente possui nossos princípios dispostos no nosso currículo. E quem pratica, estuda na FWK sabe disso e
e tem acesso a esses conceitos, esses princípios. Isso eu considero muito importante. Isso fundamenta, isso dá coerência também em dizer que a nossa prática, nosso modo de Wing Chun é taoísta. É isso aí. Obrigado pela atenção e até o próximo.